Preparados para ir para a palavra dessa noite? Eu estou com muita expectativa de ministrar essa palavra hoje. Vou até beber água que eu não costumo beber, mas vou precisar hoje. Essa é uma palavra um pouco diferente do que eu costumo ministrar. É o que eu chamo a palavra de uma palavra expositiva. É quase que uma aula bíblica a respeito de um assunto que eu considero muito importante, um fundamento bíblico. Mas apesar de ser uma palavra, uma ministração expositiva, no final dessa palavra, você vai precisar reagir a essa palavra. Quantos dizem amém? E ainda sobre o final dessa palavra que, como eu acabei de falar para vocês, que ela vai pedir uma reação sua. Eu aprendi que não decidir é decidir. Se alguém te oferece uma coisa, uma bala que seja, você fala, não, obrigado. Você já decidiu. Você decidiu não aceitar aquela bala. Não decidir também é decidir. Se alguém fala, você quer, vamos para a praia esse sábado, ou então vamos no cinema. Você, não, quero nem A nem B. Estou indeciso. Não decidir é uma decisão. Mas o convite que eu quero te fazer, e antes de entrar na palavra, eu quero te deixar esse convite para o final dessa palavra, é para que você possa reagir a essa palavra e tomar uma decisão. A nossa vida, ela é regida por decisões. Você hoje decidiu estar aqui nesse lugar. Todas essas centenas de pessoas que estão aqui decidiram sair da sua casa e estar nesse lugar. A nossa vida é movida por decisões. Há 20 anos atrás eu decidi casar com a Letícia. Foi uma decisão. Formamos uma família. Todos os dias tomamos dezenas de decisões e essas decisões vão norteando a nossa vida. O que eu quero ministrar com vocês nessa noite é sobre o tabernáculo. Sobre o tabernáculo. Eu não vou pedir para você levantar a mão por amor a você e para não te expor, mas eu tenho certeza, porque não é uma coisa específica da nossa igreja. Eu já passei em algumas igrejas ao redor do Brasil, até fora dela. E não é raro isso acontecer. Porque há pouco a gente estava ministrando aqui uma canção linda, através da vida da Gisele, que fala, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe. Eu garanto para você que tem pessoas aqui, algumas pessoas, não poucas, que nem sabem o que é santo dos santos. Talvez tem gente que pensa assim, quem já pisou no santo dos santos, Jesus é santo, será que tem que pisar em Jesus? É isso que a gente está cantando? Quem já pisou em Jesus em outro lugar? Muita gente nem sabe o que é santo dos santos. E o santo dos santos ele tem a ver com o tabernáculo. O tabernáculo. Para a gente entrar nesse assunto, foi até muito oportuno que hoje pela manhã o Léo, meu irmão, ministrou uma palavra aqui, ele não fazia ideia de que eu ministrar isso à noite, eu também não sabia o que ele ia ministrar pela manhã. Quando a gente terminou o culto, eu falei, Léo, sabe o que eu vou falar hoje à noite? Eu vou falar sobre tabernáculo. E ele fez a introdução para essa mensagem. Existe um tipo de estrutura na Bíblia que se chama estrutura triune. Significa 3 em 1. Tudo que tem a ver com essa estrutura de 3 em 1, isso reflete a natureza de Deus, porque o nosso Deus ele é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, 3 em 1. A nossa limitada consciência, ela não consegue compreender toda a dimensão do que é isso, mas deixa eu te dar uma prova bíblica de que eles são 3 em 1. Quando você vai olhar a Bíblia em Gênesis, na criação, diz assim, e disse Deus, façamos o homem, nossa imagem e semelhança. A Bíblia diz que Deus falou assim, façamos o homem. Eu te pergunto, Deus estava falando com quem?
Criação, o começo de todas as coisas. Deus estava falando com Jesus, com o Espírito Santo. Façamos o homem, nossa imagem e semelhança. E Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, 3 em 1. Sabia que você é 3 em 1? Porque Deus te fez corpo, alma e Espírito Santo. Semelhança não é com exatidão uma réplica perfeita. Então não é exatamente assim que Deus é, mas é semelhante. Façamos o homem nossa imagem, caráter. E semelhança, ou seja, não exatamente igual, mas parecido como nós somos, corpo, alma e espírito. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, tudo na Bíblia que tem essa estrutura de 3 em 1, isso tem a ver com a natureza de Deus. Com a natureza de Deus. Então, assim como o homem é composto de corpo, alma e espírito, o tabernáculo ele era composto de átrio, santo e santíssimo lugar, ou em algumas versões bíblicas, que vai chamar de santo dos santos. Tá? Eram 3 espaços que haviam no tabernáculo. E Deus, ele entrega o projeto do tabernáculo para Moisés, logo depois que o povo, lembra que o povo estava mais de 400 anos em escravidão no Egito. Deus resgata o seu povo, liberta o seu povo. Agora eles estão no meio do deserto. No meio do deserto, Moisés sobe o Monte Sinai. Ele fica lá em cima. Aí é o primeiro jejum da Bíblia, de 40 dias e 40 noites. E lá no cume daquele monte, Moisés recebe os 10 mandamentos, que Deus escreve naquelas pedras, e Moisés recebe o projeto do tabernáculo. No mesmo momento em que Moisés recebeu os 10 mandamentos, Deus também entregou para ele o projeto do tabernáculo. Então, no momento em que Deus tira o seu povo do Egito, uma das primeiras coisas que Deus faz é um projeto, um desenho de uma estrutura no qual ele pudesse se relacionar com o homem, para que Deus pudesse falar com a humanidade. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, a gente não vai ler tudo, mas abra a sua Bíblia comigo lá em Êxodo capítulo 25, porque aqui é o momento onde Deus entrega para Moisés o projeto do tabernáculo. O tabernáculo não saiu da cabeça de Moisés, não saiu da cabeça de um homem, o tabernáculo foi um projeto de Deus para o homem. Êxodo capítulo 25, versículo 1, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga ai de mim. Venha para a EBD, Escola Bíblica, para você ficar habilidoso. Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Quantos acharam Êxodo capítulo 25? Amém? Eu creio que o pessoal vai colocar aqui atrás para te ajudar. Vou ler a partir do versículo 1. A primeira coisa, Deus está falando, Deus manda trazer ofertas para o tabernáculo. Olha que interessante aqui, antes da gente ler. Deus dá uma visão e manda o povo trazer a oferta para executar essa visão, esse projeto. Toda vez que Deus dá uma visão para um homem, a igreja responde contribuindo para executar esse projeto. Sabe quando a igreja não dá? Quando não tem visão. Porque ninguém dá para aquilo que não sabe para onde vai. Ninguém compra uma coisa, ninguém investe uma coisa se não sabe qual o retorno que aquilo vai dar. Então Moisés recebe a visão, ele compartilha a visão com o povo. E o povo que financia para construir aquele tabernáculo, colocar aquele projeto de pé. Então, Êxodo capítulo 25 começa. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, para o incenso aromático. E aí vai descrevendo tudo o que eles iam trazer de oferta. Lembra que naquela época não tinha Pix, nem dinheiro, nem transferência bancária.
Então as pessoas ofertavam aquilo que elas tinham. Então Moisés especifica, Deus especifica tudo que Moisés ia pedir ao povo, e aí vai, todo o capítulo 25 vai descrevendo aquilo que o povo deveria trazer. A partir do versículo 10, e eu vou ler alguns, mas daqui em diante você vai ver, eu quero que você olhe com atenção como Deus é detalhista, como Deus planejou cada item que haveria dentro do tabernáculo. Então ele começa pela arca. Também farão uma arca, versículo 10, também farão uma arca de madeira, de acácia, de 2,5 côvados será o seu comprimento, de 1,5 côvado a largura, e de 1,5 côvado a altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela, 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão, e ele vai descrevendo tudo sobre a arca. Depois, versículo 17, o propiciatório. Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2,5 côvados, será o seu comprimento, e a largura de 1,5 côvado. Farás 2 querumbins de ouro batidos farás nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte. E Deus vai descrevendo tudo. Versículo 23, ele fala sobre a mesa. Versículo 31, sobre o candelabro. Aí já no capítulo 26 de Êxodo, as cortinas do tabernáculo. Farás o tabernáculo que terá 10 cortinas de linho retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim, com querubins, e farás de obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados, e a largura de 4 côvados. Também as cortinas serão de igual medida. Deus descreveu para Moisés, isso não saiu da cabeça de Moisés. Deus desenhou cada detalhe do tabernáculo. E as medidas aqui estão em côvados. Alguém sabe o que é um côvado? Deixa eu explicar. Naquela época não tinha trena, não tinha tantos metros, não tinha... Então, as construções da época, elas eram medidas por côvados. Um côvado é a medida entre o cotovelo de um homem adulto e a ponta dos dedos. Cerca de 48 centímetros. Então, eles iam medindo 1, 2, mais um palmo. Aqui tem 2 côvados e 5 dedos. Todo mundo entendeu? Você vai ver que naquela época todas as medidas eram em côvados, era o que eles podiam medir. Então, 30 côvados, ia medir no cotovelo até 30, essa é a medida. Aproximada, porque é claro que se eu pegar o André aqui e colocar do meu lado, se o meu tiver 48, do André deve ter 53. Mas era uma média de um homem adulto e homem. Uma mulher também ela tem essa medida um pouco menor. Essa era a medida de um côvado. Então, Deus vai descrevendo cada detalhe a respeito do tabernáculo. E tudo isso está registrado em Êxodo. Nada na Bíblia foi colocado a mais nem a menos. Tudo que está ali tem um propósito. Diga assim comigo, tudo que está na Bíblia tem um propósito específico para a minha vida. Então, olha só, esse assunto tabernáculo, ele tem 20 capítulos na Bíblia dedicados ao tabernáculo. 20 capítulos. Sem contar os que falam especificamente sobre os sacrifícios que seriam oferecidos no tabernáculo. Mas só sobre o tabernáculo, 20 capítulos. Não tem nenhum assunto na Bíblia que tenha tantos capítulos dedicados quanto o tabernáculo. Você sabia disso? É o assunto mais registrado na Bíblia. Então, o que era o tabernáculo? Ele era uma grande tenda, ele tinha uma estrutura externa, um pátio externo e uma tenda. Tabernáculo, depois eu vou falar sobre isso, a palavra no hebraico, o significado na essência, mas imagine uma grande tenda, onde nessa tenda você tem 2 espaços. Então, o espaço aberto, o pátio aberto, era o átrio. O primeiro espaço dessa tenda, você entrava dentro da tenda, o primeiro espaço era o santo lugar. O segundo espaço e último era o Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos. Somente, você lembra que haviam 12 tribos em Israel.
mas somente a tribo de Levi tinha o direito, na verdade foi designado a eles o dever de servir dentro do tabernáculo. Levi era uma das 12 tribos. Pastor Tiago, mas por que só a tribo de Levi? Por que todas as outras 11 tribos não podiam servir no tabernáculo? Eu te explico por quê. Você lembra que quando Moisés subiu o monte para receber os 10 mandamentos e o projeto do tabernáculo, você lembra o que o povo fez com Arão? Porque Moisés estava demorando no monte, quem lembra? Eles construíram um bezerro de ouro. Você lembra que a primeira coisa que Deus fala sobre a oferta que era para trazer para o tabernáculo era ouro. Ouro que Deus deu para eles quando eles saíram do Egito. Moisés demora em cima do monte, porque ele estava falando com Deus. E o povo impaciente, só o povo daquela época, não tem nada a ver comigo, contigo, que quando Deus não responde, a gente faz aquilo que a gente acha que deve fazer. O povo não aguenta esperar. O povo pega, cada um deles tinha uma argola de ouro presa na orelha. Essa argola era uma aliança, eles pegaram o ouro que eles receberam, fizeram essa argola, falou, essa argola representa uma aliança com o nosso Deus que nos tirou do Egito. Quando Moisés demora lá em cima, eles pegam essa argola de ouro, derretem, fazem um bezerro e começam a adorar o bezerro de ouro. Eles fizeram um Deus para eles. Tem muita gente nesse tempo que está querendo fazer o seu Deus. Porque o Deus que faz somente a sua vontade é um Deus que você construiu. Deus não é um garçom que fica tirando pedido, a gente faz uma grande fila, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, pois não, para já. Não. Mas naquele momento, a Bíblia registra que somente uma tribo não desfez da sua aliança para adorar o bezerro de ouro. Qual tribo? A tribo de Levi. É por isso que Deus fala para Moisés, quem vai servir no tabernáculo é a tribo de Levi. Por quê? Porque eles têm uma aliança comigo. E todo mundo que tem uma aliança com Deus, Deus tem uma aliança com esse povo. Então, dentro da tribo de Levi, que servia no tabernáculo, ainda dentro da tribo, você tinha algumas famílias. E Moisés foi específico. A família de Coate, que eram os coatitas, eles eram responsáveis pelos itens mais sagrados. Eles transportavam a Arca da Aliança. Essa estrutura, esse tabernáculo, essa tenda, ela foi montada no meio do arraial. Todas as outras 12 tribos, nós estamos falando de cerca de 2 milhões de pessoas, construiu as suas tendas ao redor do tabernáculo. A tribo de Levi é que ficava mais próxima, porque eles trabalhavam dentro do tabernáculo. O centro, vamos dizer assim, da cidade daquele povo, é muito comum você chegar numa cidadezinha do interior no Brasil, toda cidadezinha pequena, no centro dela, provavelmente vai ter uma igreja católica, um coreto e uma praça. Porque a nossa, fugiu a palavra, mas a parte da nossa formação foi com base no catolicismo. Vieram de Portugal. Então, todas as cidades inteiras, você vai ver, até hoje tem lá uma igrejinha, um sino, uma praça, um coreto. O centro daquela cidade, todo arraial, onde eles desmontavam e montavam um novo acampamento, o centro sempre era o tabernáculo. Deus sempre foi o centro, desde o começo. Por que no centro da cidade é sempre uma referência? Aí não tem a praça, não tem a igreja, então atrás da igreja, uma cidadezinha, essa é a referência. Imagina o povo crescendo desde criança. Mas onde é? Não tem um tabernáculo? Era referência, todo mundo sabia o que era o tabernáculo, onde ficava? No meio de todo mundo. Então a família de Coate, os coatitas, cuidavam daquilo que era mais sagrado. A mesa dos pães, eles transportavam a Arca da Aliança, o candelabro, os altares e os utensílios do lugar santo. E tinha a família de Gerson, que eram os gersonitas. Eles cuidavam especificamente da tenda, a cobertura, as cortinas, os véus de entrada, as cordas. Tinha também a família de Merari, os meraritas. Esses eram responsáveis pela estrutura física, as tábuas, as vigas, as colunas, as estacas. Então, toda vez que o povo tinha que se mover, eles tinham que desmontar toda aquela estrutura temporária que Deus criou para falar com o homem, mas eles tinham que desmontar tudo aquilo e levar para outro lugar onde Deus estava direcionando. E eu estava vendo
ela não é só guia turística, ela é uma historiadora de Israel. E ela estava explicando, pessoal do louvor, ela estava explicando como, porque ninguém podia tocar na arca, ninguém podia ver a arca. Eu sempre tive essa curiosidade, mas quando desmontava Robertinho e levava para outro lugar? Como é que eles faziam? Aí ela mostrou uma réplica do Santíssimo Lugar, onde tinham umas colunas, umas vigas, um véu enorme em cima. E lembra que Deus mandou fazer uma vara bem comprida. Imagina que aqui está a arca, a vara bem comprida, ela vem aqui, passa na argola, passa na outra argola e ela continua por alguns côvados até fora do Santíssimo Lugar. Quando eles tinham que transportar, eles derrubavam as colunas, o véu caía sobre a arca, só ficava de fora as o quê, gente? As varas. Fugiu da minha cabeça, não estou testando, não, fugiu da falar. As varas. Então, caiu o véu, ninguém está mais vendo a arca, eles ainda jogavam peles de cordeiro, véus pesados, depois que cobriam, ninguém vê a arca, ninguém toca na arca. Então, cada um pega, os levitas pegavam aqui na vara, levantavam ela, sem ver, que agora ela está coberta, e transportavam a arca até o próximo lugar. Esse é o nível da santidade e da seriedade que Deus tinha com o seu tabernáculo, e principalmente com a arca. A gente vai chegar lá. Então, agora eu quero te falar um pouco, como eu te falei, hoje vai ser uma pregação um pouco mais expositiva. Eu peço que o Espírito Santo te ajude a manter a atenção presa aqui, porque eu sei como nesse tempo é difícil, mas eu queria pedir ajuda do pessoal da projeção. Eu preparei uma imagem para ajudar a gente um pouquinho nessa ilustração. Eu acho que a imagem, Rafa, branca, que tem os elementos... Aliás, desculpa, a outra, que tem um tabernáculo, a outra primeiro. Olha, aqui dá para ter uma ideia melhor. Então, aqui fora, o átrio era um pátio externo, tá? Depois, se você procurar na internet, você vai ver que todo o espaço era cercado com tecido, mas você tinha um átrio, e dentro do tabernáculo, dentro do templo, você tinha o santo lugar. Depois desse véu aqui roxo, aí sim, a Arca da Aliança, ali o item 1, o Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos. Então, pode voltar para outra, Rafa, agora. Então, no átrio, a primeira coisa que o sacerdote se deparava no átrio... A outra imagem que tem os elementos. Isso. Ali, ó, no átrio tinham dois elementos importantes. Altar do sacrifício e a bacia com água. A primeira coisa que o sacerdote fazia, as pessoas chegavam até a porta do tabernáculo, ainda no pátio externo. Aí você vai ver isso em Levítico, sobre todas as leis a respeito do sacrifício. Então as pessoas traziam um animal que ia ser sacrificado para que os seus pecados fossem redimidos. O sacerdote recebia esse animal e levava para o altar do sacrifício. Na ponta, nas 4 quinas do altar, era uma peça de madeira banhada em ouro, mas ela era pontiaguda, e ali eles cravavam o animal ali para que o sangue escorresse, e dentro tinha o fogo. Então ali, aquele animal ia sendo consumido. Só que a primeira coisa... No ritual, antes do sacerdote pegar esse animal que era trazido, ele precisava lavar as suas mãos na bacia com água. E cada detalhe é descrito, porque se você for pensar assim, você pegou um animal, você colocou ele lá, ele começou a sangrar, suas mãos sujaram de sangue. Se tem uma bacia com água, você coloca a mão ali dentro, agora aquela água está toda contaminada. Então, eles tinham potes, jarros que eles tiravam a água ali limpa, e lavavam suas mãos e os seus pés. A cada sacrifício, lavavam suas mãos e os seus pés. Toda oferta de sacrifício que eles recebiam, eles tinham que estar com as mãos limpas e os pés limpos, para oferecer aquilo ao Senhor, sem impureza nenhuma. Então, primeira coisa, lavava a sua mão na bacia com água, lavava os seus pés, recebia o sacrifício, levava até o altar do sacrifício. Depois disso, então tinha alguns sacerdotes que ficavam ali no átrio, cuidando disso. Como eu falei para vocês, toda vez que o povo se movia, quando Deus mandava eles irem para outro lugar, eles tinham que desmontar
tudo aquilo que Deus escreveu em Êxodo 25, 26, tudinho, e montar exatamente igual em outro lugar. E Deus planejou cada medida. Inclusive, as cortinas e os véus, eles eram compostos não numa peça única, porque senão seria muito difícil de transportar. Nem tinha engenharia na época, mas Deus já pensava em tudo. Que a Bíblia diz que a sabedoria humana, ela é como lixo diante da presença de Deus. Então Deus pensou que o tabernáculo, que ele fosse construído de uma forma modular, em pedaços, em partes. Para quê? Para quando tiver que desmontar e transportar, o povo conseguir carregar. Então, depois do átrio vinha o santo lugar. E dentro do santo lugar, uma das coisas que você encontrava era a menorá de ouro, ou o candelabro. Aqui, ó, candelabro, menorá. Às vezes, ainda hoje, as pessoas têm em casa isso, pequenininho, mas isso era uma peça grande. Por quê? Lembra que naquela época não tinha energia elétrica. Então, como é que, na hora que você colocou véu, cortina, veludo e fechou um espaço, como é que ia iluminar lá dentro? Imagina, ninguém enxergar nada. Então, dentro do santo lugar, tinha um candelabro, uma peça que cada braço desse era como da altura de uma pessoa. Lá na ponta ficava, então, o reservatório, onde se colocava azeite, e ali ficava aceso. Só que dentro desse santo lugar, desse espaço, as paredes internas eram banhadas em ouro. Então, quando esse candelabro aceso, aquela luz do fogo refletindo nas paredes douradas, criava um ambiente iluminado, não somente iluminado, mas todo dourado. Era algo que nenhum homem jamais tinha visto antes. Então, no topo de cada lamparina azeite, isso era a fonte de iluminação do santuário. Toda a luz que tinha ali vinha da menorá, e a menorá, toda a menorá, ela tem 7 lâmpadas. Significa uma para cada dia da semana. Criando essa área dourada e especial, aonde alguns sacerdotes entravam. O santo lugar, nós estamos falando do primeiro espaço fechado ainda. Dentro também desse espaço, do santo lugar, tinha o altar do incenso. Esse aqui, ó, penúltimo, altar do incenso. Também todo de ouro. Ali dentro ficavam brasas. E dali, o sacerdote, ele colocava algumas especiarias. E Deus especifica até cada especiaria que seria colocada. Especiaria era um pó, que você, quando colocava no fogo, aquele pó liberava um aroma agradável. Então, a combinação que Deus passou para Moisés eram 11 especiarias diferentes. Dentre elas tinha canela, tinha mirra, tinha frankincenso e tantas outras coisas. 11 especiarias. Então, eram como pedrinhas de incenso que eram esmagadas até virar pó. Esse pó era jogado no altar em brasas. Isso queimava e trazia um cheiro, um perfume no ambiente. Inigualável. Inclusive, Deus proibiu o povo, falou, essa combinação dessas 11 especiarias só podem ser usadas no tabernáculo. Ninguém vai poder usar isso em casa. Era como se Deus dissesse, esse é o meu perfume único e exclusivo. E só vai sentir quem entrar na minha presença. Agora, lembra que eu te falei que o tabernáculo ficava no meio do povo? Então, quando o sacerdote jogava esse incenso, uma coluna de fumaça começava a sair porque eram cortinas, começava a vazar pelo templo. E quanto mais perto você morasse do tabernáculo, mais perfumada a sua casa ficava. E todos ao redor sabiam, os sacerdotes estão queimando incenso. Eles estão adorando ao Senhor. Eu sinto aqui da minha casa o perfume. A Bíblia diz que era um perfume inigualável. Um perfume inigualável. Então queimava, trazia esse cheiro, era em torno de 50 a 70 pedras por dia, 2 vezes por dia. Eles faziam isso, todos os dias. Então essa coluna de fumaça com um cheiro maravilhoso se espalhava. Quando batia um vento, ela se espalhava pelo arraial. Gente, é muito difícil, como eu falei, tem muita coisa na Bíblia, é muito difícil a gente compreender. Eu já vou te pedir um pouquinho de paciência mais comigo hoje, que eu já sei que eu falo muito, mas só faltam 9 minutos e, meu Deus, não cheguei nem 30% da palavra. Mas pensa que naquela época não tinha esgoto encanado igual a gente tem hoje. Não tinha carro,
As pessoas moviam a cavalo, bode. Então, olha, era fezes de animal pelo chão, era você sem querer pisar. Ah, meu Deus, pisei no cocô da vaca aqui. Ah. Era isso, era aquele cheiro. Já foi um lugar que tem muito animal, assim, sabe aquele cheirinho de... A gente fala um cheirinho de fazenda, mas a gente sabe qual é o cheiro, né? Era isso. Mas quando eles queimavam esse incenso, batia um vento. E as pessoas sentiam aquele... que cheiro agradável. Que aroma agradável. Então isso saía do santo lugar, se espalhava por todo o arraial. Aquele era o símbolo exclusivo da presença de Deus. Exclusivo da presença de Deus. Quero te levar para milhares de anos depois, quando Deus diz: vós sois povo santo, raça eleita, de propriedade exclusiva de Deus. Exclusivo. Nesse santo lugar, então, o próximo estágio era o Santíssimo Lugar, era o último espaço. Ainda no santo lugar tinha a mesa com os pães. Então, na mesa com os pães haviam 12 pães, que representavam as 12 tribos de Israel. O pão tinha uma representação muito clara. Eu sustento o meu povo. Nunca vai faltar alimento, nunca vai faltar o sustento para o meu povo. As 12 tribos de Israel, cada uma era representada por um pão, e eles ficavam na mesa com os pães dentro do santo lugar. Ao final de cada semana, aí então o sacerdote podia comer desses pães, e eles eram renovados mais uma vez. Então, átrio, sacrifício, santo lugar, o candelabro, a mesa com os pães, o altar do incenso. E no santíssimo lugar, então, o último espaço, a arca da aliança. Mas antes de entrar no santíssimo lugar, eu quero te falar sobre a roupa do sumo sacerdote. Aí, Rafa, eu preciso que você volte naquela outra imagem. Porque Deus descreveu para Moisés, inclusive, a roupa do sacerdote. Era mais ou menos como isso aqui, ó. Ele tinha um turbante, ele tinha um sinal sagrado na testa dele com uma inscrição. Está aqui as referências bíblicas sobre santidade, sobre ser sagrado e dedicado ao Senhor. Aqui nos ombros, olha, tinha uma pedra de ônix, então uma corrente que fazia um peitoral aqui. Nesse peitoral tinham 12 pedras preciosas. Toda vez que falar 12, você vai lembrar das 12 tribos de Israel. Uma pedra representando cada tribo no peito, bem aqui na direção do coração do sacerdote. Essa roupa era a roupa do sumo sacerdote. Então, um éfode e o cinto, que é esse manto mais roxo, uma túnica sem mangas azul por baixo, uma barra com sinos e romãs lá na bordinha, eram pequenos sinos, vou te explicar já por quê, e uma veste comprida de linho fino. Essa era a roupa do sumo sacerdote. O sumo sacerdote só entrava no Santíssimo Lugar uma vez por ano, para ouvir o que Deus tinha para falar para o povo. Dia do Yom Kippur é o dia do perdão. Esse era o dia em que todo o arraial ficava na expectativa, porque o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santíssimo Lugar com essa roupa aqui, ó. Entrava lá onde ficava a Arca da Aliança para ouvir Deus falar. E todo o povo esperava do lado de fora para... E aí, o que Deus falou? O que Deus falou para a gente? Qual é a palavra de Deus para esse ano que a gente... Uma vez por ano. Agora, você sabe por que o sacerdote tinha os sinos na barra da roupa dele? Pelo seguinte, só o sumo sacerdote podia entrar no Santíssimo Lugar. Ele entrava uma vez por ano. E se ele entrasse ali e por algum motivo, pela tamanha presença e glória de Deus, ou porque talvez ele estivesse em pecado, e ele morresse ali dentro, os sacerdotes que ficavam do lado de fora, enquanto ele está ali dentro, adorando ao Senhor, aqueles sininhos, blém, 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 se parassem os sinos, eles saberiam, lá do santo lugar, o sumo sacerdote morreu lá dentro. E eles não podiam entrar nem para tirar o corpo. Sabe como é que era feito? O sumo sacerdote entrava com uma corda amarrada no pé, porque se eles ouvissem o sino parar de tocar,
pela corda, eles puxavam o corpo para fora do Santíssimo Lugar, porque só o sumo sacerdote podia entrar no Santíssimo Lugar. Quantos estão entendendo? Diga amém. Esse lugar era tão sagrado que o sacerdote podia morrer lá dentro. Então ele chegava no Santo dos Santos. E o que tinha lá dentro? A Arca da Aliança. Com 2 querubins, toda banhada em ouro, por dentro e por fora. Êxodo capítulo 25, versículo 22, diz assim, ali virei a ti, e falarei contigo, de cima do propiciatório, no meio dos querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. A Bíblia diz que do meio daqueles querubins, saía a voz de Deus, para o sumo sacerdote. E o que tinha dentro da arca? Dentro da arca tinham 3 itens. Era como uma urna, com 3 itens lá dentro. As tábuas da lei, que Deus deu para Moisés, lá no Monte Sinai. Segunda coisa que tinha lá dentro, a vara de Arão que floresceu. Se você não faz ideia do que eu estou falando, quando chegar em casa você pesquisa. Mas a Bíblia diz que a vara de Arão, era uma vara, um cajado que ele tinha, e ela floresceu. Ela estava dentro da Arca da Aliança. E a terceira coisa que estava lá dentro era um pote do maná. Lembra quando o povo estava no deserto, com fome, Deus fez cair um maná do céu? Tinha um pote com aquele maná ali dentro guardado. Ou seja, 3 sinais inegáveis do poder sobrenatural de Deus. Como um testemunho para a posteridade de quem era Deus. Então, toda vez que a arca era transportada, como eu já expliquei para vocês, desmontava toda aquela estrutura, ninguém podia ver, derrubava o véu em cima da arca para poder carregar ela. Isso era o tabernáculo de Moisés. Agora, nós precisamos, e essa historiadora, ela fala, eu não gosto muito da tradução que deram para tabernáculo em português. Porque tabernáculo em hebraico, me perdoe meu hebraico, eu não sou fluente, mas é Mishkan. E Mishkan, no hebraico, significa habitação ou morada de Deus. Era a casa de Deus. A gente ouve tabernáculo, a gente não processa em português como a casa de Deus. A casa, sua casa, minha casa. O tabernáculo no hebraico era a casa, a habitação de Deus. A habitação de Deus. Então aqui você entendeu nessa noite toda a estrutura. Eu tentei ser o mais breve e conciso possível para te fazer entender sobre a estrutura que Deus desenhou, o tabernáculo, que era onde Deus falava com o homem na velha aliança, no Antigo Testamento. A Bíblia vai falar sobre 3 tabernáculos. O primeiro deles é o tabernáculo de Moisés. O segundo deles é o tabernáculo de Davi. E eu preciso te dizer o que era o tabernáculo de Davi. Porque Davi, você vai lembrar que a arca foi roubada pelos filisteus. Davi, então, coloca a arca em carros de bois para trazer a arca de volta para Israel. Coloca numa carroça com bois, uma carroça nova, deve ter feito uma carroça linda, mas a Bíblia diz que a arca era para ser carregada por homens e não por animais. No meio do caminho, os bois tropeçaram, a arca quase caiu no chão, um jovenzinho, nas melhores das intenções, para a arca não cair no chão, ele foi querer segurar a arca, só que a lei também dizia que ninguém podia tocar na arca. Aquele jovem morreu fulminado na hora. Aí Davi vai consultar as escrituras e relembra que a arca tinha que ser carregada por homens, não por animais. Mas Davi fez uma coisa diferente. E Davi foi muito ousado em Deus. Você já entendeu até aqui o nível de seriedade, o nível de santidade e o nível de sagrado que tinha, principalmente com relação à arca. O sumo sacerdote, no meio de 2 milhões de pessoas, Deus elegeu a tribo de Levi. Da tribo de Levi, ele elegeu 3 famílias. Dessas 3 famílias, ele elegeu um sumo sacerdote, que uma vez por ano entrava na presença dele para ouvir o que Deus tinha para dizer.
Agora olha o que Davi fez. Davi pensou, Senhor, e se todos pudessem adorar diante da tua arca? Que bom seria se todos pudessem ter acesso à sua presença. Gente, Davi, ele foi usado profeticamente, e ele entrou na eternidade, porque Davi antecipou o que Jesus ia vir fazer na terra. Davi quebrou os protocolos, mas ele fez algo que agradou o Senhor. Aquele jovenzinho que foi tocar na arca, morreu fulminado. A Bíblia diz que Davi colocou a arca no cume de um monte. Ele estabeleceu adoradores que durante 24 horas iam ficar ministrando ao redor da arca. E todo aquele do povo que quisesse subir o monte e adorar diante da arca, poderia. Esse foi o tabernáculo de Davi. Quando você vai lá para Apocalipse, Deus diz, nos últimos dias eu restaurarei o tabernáculo de Davi. Ele não falou o tabernáculo de Moisés. Ele falou que ele restauraria o tabernáculo de Davi. O que era o tabernáculo de Davi? A minha presença acessível para todos. Todo aquele que quiser vai poder entrar. Todo aquele que quiser, todo aquele que entender que ele é o sacerdote, ele vai poder entrar na minha presença. Restaurarei o tabernáculo de Davi nos últimos dias. Está lá em Apocalipse. Então, no tabernáculo de Davi, 24 horas por dia, 7 dias por semana, eles adoravam, qualquer pessoa podia adorar ao redor da arca, mas Davi instituiu turnos de adoração, 24 horas por dia, 7 dias por semana, adoradores, músicos, cantando e adorando ao redor da arca. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sabe quem Davi chamou para ficar fazendo essa adoração lá 24 horas por dia, 7 dias por semana? Eu vou te lembrar de outro momento na vida de Davi. Davi está fugindo de Saul. Saul descobre que Davi está escondido no rancho dos profetas. Quantos já leram isso na Bíblia? Que ele está escondido, foragido no rancho dos profetas. Aí Saul manda uma equipe de soldados, fala, vão lá e prendam Davi. A Bíblia diz que eles chegaram nesse lugar, na casa dos profetas, que era um lugar que os profetas se reuniam e ficavam adorando e cultuando ao Senhor. A Bíblia diz que esses soldados chegaram lá e começaram a profetizar, e não voltavam, nada de voltar. Aí Saul chama o comandante dele e falou assim, cadê aquele grupo que a gente mandou para trazer Davi? Falou, então, rei, que eles chegaram lá na casa dos profetas, lá naquele culto, lá na comunidade evangélica de Vila da Penha, e disse que quando eles chegaram lá, eles começaram a profetizar, e estão profetizando até agora. E Saul falou, como é que é? Então, a Bíblia diz que Saul chamou os seus soldados mais violentos, ele chamou o BOPE daquela época, reuniu os caras, aquele que tinha sangue nos olhos, os mais, ele falou assim, mandei esse primeiro cara, eles não cumpriram a missão, agora eu vou mandar vocês. Aí ele manda um segundo grupo, mais violento, eles chegam nesse mesmo lugar, na casa dos profetas, Davi está lá, e a Bíblia diz que esses caras que foram lá determinados para matar Davi, trazer o corpo de Davi para Saul, quando eles chegaram lá naquele lugar, quando botaram o pé naquele lugar, eles começaram a profetizar. Aí Saul, chega a notícia de Saul, cadê o segundo grupo? Então, rei, aquele segundo grupo também está participando do culto deles lá até agora, pastor Rafael. Saul falou, eu vou lá, eu mesmo vou lá. E aí Saul pega a sua espada, Saul pega o seu escudeiro e vai até lá. E a Bíblia diz que quando Saul, que está virado, determinado a matar Davi, quando ele pisa naquele ambiente, a Bíblia diz que Saul rasgou as suas vestes, deitou no chão e começou a profetizar. Nesse culto tinha uns músicos tocando. Quando Deus falou, quando Deus inspira Davi, ele coloca essa arca no cume do monte, alguém perguntou assim, rei, mas 24 horas por dia, uns músicos tocando e cantando, mas qual vai ser o ministério de louvor? Ele falou assim, eu conheço uma galera. Eu conheço uns caras que quando Saul foi tentar me matar, aqueles caras estavam cantando um corinho, acho que era Gisele, o nome daquela irmã que estava no louvor lá, eles estavam cantando um louvor que todo mundo que entrou lá começava a profetizar. Então nós vamos criar um ambiente que todo o povo, quando subir, chegar perto dessa arca, eles vão começar a profetizar. Saul entrou lá como assassino e virou profeta.
na casa dos profetas, no lugar em que os profetas se reúnem, ainda que entre por aquela porta uma prostituta, quando ela entrar nesse lugar, ela vai começar a profetizar, profetizar, profetizar. Ainda que entre um traficante, ele vai começar a profetizar, profetizar, profetizar. Quem entrar por aquela porta no meio dos profetas, ele começa a profetizar. Foi esse povo que Davi colocou para ministrar diante da arca 24 horas. Por isso que o povo, quando chegava diante da arca, ninguém conseguia ficar de pé, só sabia profetizar. E Deus fala que nos últimos dias restauraria o tabernáculo de Davi. Deus foi específico. Ele não falou, vou restaurar o tabernáculo. Ele falou, restaurarei o tabernáculo de Davi. De Davi. As 3 etapas do átrio, santo e santíssimo lugar. Essas palavras no hebraico, você sabe que uma palavra no hebraico ela pode significar várias coisas. Essas mesmas palavras no hebraico, átrio, santo e santíssimo, elas representavam caminho, verdade e vida. Quando Jesus fala para o povo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus estava explicando para aquele povo que só conhecia o tabernáculo para ouvir a voz de Deus. Ele estava dizendo, vocês querem ouvir a voz de Deus? Eu sou o átrio, o santo e o santíssimo. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém ouve a Deus se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o átrio, o santo e o santíssimo. Se vocês querem ouvir ao Deus que vocês, os pais de vocês adoravam, venham a mim. Venham a mim. Porque Jesus, ele traz uma nova aliança. Essa estrutura do tabernáculo de Moisés, ela era para a velha aliança, ela era para cumprir um propósito num tempo determinado. Até que Jesus pisou nessa terra. Porque eu imagino que o que Davi fez que agradou o céu, talvez tenha sido, aqui eu estou parafraseando a mesma conversa que talvez Jesus tenha tido com o Pai. Ele falou, Pai, são tantos filhos teus na terra, mas eles não têm a nossa presença. Pai, o que a gente poderia fazer para que todos eles pudessem acessar a nossa presença? Todos eles pudessem acessar o santíssimo lugar, o santo dos santos. Eu, na minha cabeça, imagino Deus tendo essa conversa com Jesus, falando assim, Jesus, mas tem uma regra, só o rei e sacerdote que pode ouvir a minha voz. Só os sacerdotes, só os separados, os que se santificaram. Sabe quando uma criança quer muito uma coisa? Fala, pai, será que a gente não podia ir no McDonald's hoje? Final do mês, a conta lisa, filho, não dá, a gente não tem dinheiro. Aí a criança com 5, 6 anos, pai, mas você não tem cartão de crédito? Filho, mas o cartão não é assim, um dia a gente tem que pagar, de qualquer forma a gente precisa de dinheiro. Ah, pai, mas o senhor prometeu para a gente no mês passado. E vai aquela conversa. E eu fico imaginando mais ou menos essa conversa entre filho e pai. Jesus talvez tenha pensado assim, pai, e se a gente fizesse todos eles sacerdotes? O pai falou, filho, mas a gente teria que oferecer o sacrifício perfeito. Um sacrifício inigualável para redimir todos os pecados. Alguém inocente ia ter que morrer para poder cobrir todos esses milhares e milhares de pecados de toda a humanidade. E quem estaria disposto a pagar esse preço? Jesus olha para o Pai, Jesus olha para a humanidade, ele diz, Pai, envia-me a mim, eis-me aqui, eu vou. Jesus vem a essa terra. Jesus, a Bíblia diz o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O sacrifício perfeito. Porque não adiantava o sangue ser derramado, no céu não tem sangue para ser derramado. A lei dizia que o sangue tinha que ser derramado aqui na terra.
num altar. Sabe como era construído o altar? Não quando tinha essa estrutura. Eles elencavam pedras e ali em cima sacrificavam um animal. Você sabe onde Jesus foi crucificado? No topo de uma grande rocha. Para poder queimar o animal, eles colocavam lenha. Sabe onde Jesus foi pregado? Numa madeira. E o sangue que escorria por aquela arca, por aquele altar, foi o sangue de Jesus escorrendo naquela cruz. Até tocar o solo, até tocar o chão, tocar a terra, porque ele precisava redimir a terra. A Bíblia desde Gênesis fala: Caim, onde está o teu irmão? Acaso sou eu o protetor do meu irmão? E Deus fala: Caim, o sangue do teu irmão está clamando, a terra está clamando, está gritando pelo sangue inocente do teu irmão que foi derramado. Quando o sangue inocente é derramado na terra, a terra grita por justiça para o céu. Se o sangue de Caim fez a terra, se o sangue de Abel fez a terra gritar ao céu, imagina o sangue de Jesus tocando o solo da terra. Mas quando ele se entregou naquela cruz, a Bíblia vai dizer em Romanos: mas ele nos constituiu reis e sacerdotes.